A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 3 de Números. Neste capítulo, Deus ordena a Moisés que conte todos os descendentes da tribo de Levi, homens de 1 mês para cima, porque Deus os tomou para si. A tribo de Levi representa os primogênitos de todo Israel, por isso Deus pede para fazer a contagem. Deus ordena também a Moisés que lhes mostre qual será o serviço que cada um prestará no tabernáculo, tanto no tabernáculo quanto prestar serviço para o sacerdote Arão e os seus filhos no tabernáculo. Deus determina também qual é o lugar onde eles se acamparão, esses descendentes de Levi, ao redor do tabernáculo, exatamente o lugar em que cada descendente da casa de determinado patriarca acampará. Por que determinado patriarca? Porque Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Então Deus determina para os gersonitas, os coatitas, os meraritas, exatamente quais são os serviços e onde eles acamparão ao redor do tabernáculo. Durante a leitura, nós veremos que para cada descendente de cada um destes filhos de Levi, Deus vai estabelecer príncipes e os serviços que eles deverão fazer. Vamos então para o capítulo 3, versículo 1 de Números. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os seus nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo o homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. De Gerson é a família dos libinitas e a família dos simeitas. Estas são as famílias dos gersonitas.
Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas armaram as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a família dos Amramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna da família dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca e a mesa e o candelabro e os altares e os utensílios do santuário com que ministram e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado de guardar o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo o homem de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo dos santuários tomarás.
a 20 geras o ciclo. E a Arão e aos seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobraram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.